Como construir uma gestão escolar antirracista? Do currículo antirracista à gestão escolar antirracista. Com as transformações históricas e políticas provenientes do desenvolvimento social, como devemos entender, analisar e agir em relação aos currículos e à gestão escolar na garantia, promoção e efetivação de pautas antirracistas? Tais indagações constituem os diálogos do programa de hoje. Eu sou um senhor calvo, de cabelos escuros, pele clara, óculos e barba. Atrás de mim há uma parede clara com vários quadros coloridos que expressam lutas e bandeiras progressistas. Sou pedagogo, mestre e doutor em educação. Atualmente leciono na Universidade Estadual de Goiás e no Instituto de Educação de Goiás, campus Goiânia Oeste. De maio de 1888, a data da abolição da escravatura no Brasil, até a institucionalização da Constituição Federal de 1988, constitui um período de 100 anos. Este período histórico-político no qual a legislação brasileira praticamente invisibilizou as lutas antirracistas. Após a Constituição de 1988, agora no século XXI, conhecida como Constituição Cidadã, algumas coisas foram encaminhadas, principalmente duas importantes leis, a Lei 10.639, de 2003, e a Lei 11.645, de 2008, que são consideradas leis antirracistas que garantem, pelo menos por força da lei, a obrigatoriedade da presença da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas no currículo escolar brasileiro. Considerando esse contexto de avanço das políticas públicas do desenvolvimento social brasileiro e de lutas históricas, destacam-se vários movimentos sociais, inclusive a ação do movimento negro da década de 1970. Nesse sentido, vamos matutar no programa de hoje sobre as categorias gestão e currículo antirracistas, com a professora Renata Calaça Gadioli dos Santos. A professora Renata Calaça Gadioli dos Santos é doutora em Geografia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris 7 e em Políticas Públicas pela CEAM-UNB, coordenadora do curso de Gestão Escolar Democrática da Secretaria de Educação do DF e professora colaboradora do curso de Graduação em Gestão de Políticas Públicas da UNB, GPP-UNB. É membro voluntária do NEAB CEAM-UNB. Então, é um prazer, professora Renata, tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda aos Diálogos do Matutando, Círculo de Cultura. Muito obrigada a você, Eric, pela apresentação. Muito obrigada pelo convite para participar desse programa, matutando, digerindo um pouco essas questões que são difíceis para nós, mas que são extremamente necessárias de serem trabalhadas. Eu sou Renata Calaça, sou uma mulher negra, o que o IBGE chama de parda, então sou de pele clara, né, negra de pele clara, tenho cabelos cacheados até a altura do ombro, estou vestindo um vestido com tecido africano, e como sempre, esses tecidos são bem coloridos. Atrás de mim, eu tenho minha estante de livros, meu espaço de estudo e de trabalho. Então, professora, agradecendo mais uma vez sua presença aqui no Matutando, e queríamos refletir com a senhora sobre o tema, com base na fala da professora e filósofa Angela Davis, norte-americana, que é de amplo conhecimento, quando ela diz: não basta ser racista, tem que ser antirracista. Esse debate tem sido contemplado nos últimos estudos sobre currículo, né? Mas nos espaços que debatem a gestão escolar, esse debate ainda precisa ser contemplado, na nossa perspectiva.
E entendendo que a gestão escolar ela tem que ser compartilhada com toda a comunidade, não se faz gestão escolar com apenas um pequeno grupo, e vivemos hoje um contexto conservador, em que a própria sociedade brasileira não se reconhece como racista. Ou seja, o discurso antirracista ainda é visto como uma pauta dos grupos de esquerda, da universidade e de pessoas negras. Esse debate é entendido como um problema, uma pauta das pessoas negras. E aí a gente fica pensando quais tempos e espaços a gestão escolar, as pessoas que fazem a gestão escolar teriam dentro da escola, no espaço da comunidade, para aprofundar esse tema. Ser antirracista requer, antes de tudo, reconhecer que o racismo existe. Essa palavra, esse conceito raça, não foi cunhado pelas pessoas negras, não foi cunhado pelas pessoas excluídas. Ele existe como um conceito para hierarquizar os seres humanos. Hierarquizar numa relação de poder que foi constituída pelos brancos. Foram os brancos que se autodefiniram uma raça mais nobre dentro da humanidade, separando-se das demais pessoas que seriam diferentes a eles. Então, historicamente, nós temos dentro do mundo e dentro do Brasil esse movimento contínuo. Nossa independência, como você bem cita, professor Eric, ela foi constituída com uma elite escravocrata. Eles concordaram em fazer a independência do Brasil desde que Dom Pedro I não eliminasse a escravidão. Então, nós tivemos essa continuação do processo escravocrata no Brasil. E esses resquícios da história, eles se mantêm até os dias de hoje. Mesmo agora, nesse momento em que a gente começou a perder direitos nessas últimas gestões, né, desde o golpe para cá, desde 2016 para cá. A questão é que, se então eu não sou racista, né, porque muita gente se diz não sou racista, é preciso fazer leituras do que seja o racismo. É preciso ter letramento racial. E a nossa sociedade foi botando uma venda nos olhos e se impedindo de reconhecer o racismo dentro das sociedades. Algumas gestões escolares, né, alguns gestores e gestoras escolares também não querem ver. E é nesse sentido, quando Angela Davis diz, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, porque você precisa reconhecer o racismo existente na sociedade, e a sociedade vai à escola, então entra dentro da escola com estes comportamentos. Se a gestão escolar não reconhece o racismo, ela vai permitir que ele aconteça, sem ela perceber. Ou, quando a gestão percebe, ela vai, ou ele vai, a gestão, ou o gestor ou a gestora, eles vão ficar sem saber o que fazer. Entretanto, nosso plano, e aqui eu pego já minha primeira indicação bibliográfica, nosso Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, ele determina aqui no eixo 2, política de formação inicial e continuada, política de materiais didáticos e paradidáticos. Sendo que essa formação não deve ser somente para professores. Essa formação precisa ser também para os gestores e as gestoras escolares. Sim, porque se nós queremos eliminar o racismo, se nós queremos ser antirracistas, nós precisamos saber combater esse mal dessa nossa sociedade que ainda reina. E aqui nós podemos ver na meta norteadora
a formação dos gestores e profissionais da educação. Então, nós temos em um documento que já existe no Brasil, né, que conduz toda essa nossa formação, toda a nossa implementação de um processo educacional para combater o racismo dentro de nossas escolas, seja ele contra negros, seja ele contra indígenas, seja ele contra outros povos racializados, nós precisamos fazer a formação, inclusive, do gestor e da gestora. Gestor e gestora escolar. O primeiro ponto, reconhecer que o racismo existe e saber lê-lo, que a gente chama de letramento racial. E aí, estudar. Estude. Não é porque é gestor e gestora que não precisa mais estudar. Quem acredita na educação, cuida da sua própria para todo sempre. Então, Eric, para finalizar a sua pergunta, o tempo e o espaço que a gestão escolar possui. A gestão escolar, ela precisa ser democrática. Para ser democrática, ela tem instâncias deliberativas, seja a assembleia escolar, o conselho escolar, o conselho de classe, a possibilidade de ouvir os estudantes. E quando se ouve o estudante, quando se ouve a comunidade escolar como um todo, os pais e responsáveis, se debate sobre os problemas da escola, eu posso considerar que, para a gestão, esses colegiados deliberativos, consultivos, e que planejam e fiscalizam a escola, são momentos excelentes da gestão escolar, dialogar sobre os problemas existentes dentro dessa unidade, sejam eles relativos ao racismo ou não, mas principalmente no nosso caso aqui, e sempre entendendo que não existe um tempo específico para a gestão escolar pensar e debater e refletir e agir sobre antirracismo. Racismo no Brasil atua, às vezes, surdinamente, às vezes, declaradamente. Então, o tempo da gestão escolar trabalhar o antirracismo é todo dia, toda hora. Em espaços, os espaços deliberativos de gestão. Obrigado, professora. Então, nós compreendemos que nós temos avançado, o debate tem avançado quando a gente, como a senhora bem falou, quando a gente aprova na lei uma determinação de que a gestão escolar precisa ser formada para combater, né, as situações de racismo na escola. Então, nós encerramos o primeiro bloco, estamos dialogando com a professora Renata Calaça sobre as possibilidades do currículo e da gestão escolar antirracista. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Renata Calaça a respeito dos tempos e espaços que as pessoas que compõem a gestão escolar têm de desconstruir o racismo entranhado nas relações escolares e sociais. Como esse debate pode acontecer sem os conceitos de classe e gênero? Agora, professora Renata, eu agradeço a primeira parte. Eu gostaria de refletir um pouco sobre o pensamento de uma pensadora brasileira, a professora Djamila Ribeiro, que é intelectual, mulher negra, entende que a Djamila Ribeiro entende que a luta é entendida
por meio da interseccionalidade, ou seja, a luta antirracista não pode se limitar a trazer o debate racial sem debater também classe e gênero. É a posição também da Angela Davis, quando fala em raça, classe e gênero. Nesse sentido, será que a gestão escolar e o currículo podem discutir essas categorias de forma separada? Ou como que eu vou fazer a luta? Eu vou formar contra o racismo sem combater classe, social e gênero? É isso. Muito boa pergunta, Eric. Interseccionalidade, esse conceito cunhado pela norte-americana Kimberly Crenshaw, uma mulher negra, advogada, e que ele sobrepõe, ele nos faz fazer uma leitura do racismo, da discriminação e do preconceito racial, não somente por um elemento, mas por vários. Entre esses vários, nós temos, sim, a questão de gênero, nós temos também a questão de classe, nós temos a questão também de território, da territorialidade. Eu sou uma geógrafa de formação e uma educadora de profissão desde sempre. Nesse processo, nós conseguimos ver uma discriminação e um preconceito pela origem, pelo espaço onde as pessoas se localizam, moram, residem. E o território em si, ele é um território, todo o território, ele constitui processos de relação de poder, processos de relações culturais, onde pessoas ali inseridas tentam construir sua história e sua identidade. Quando nós temos a questão de interseccionalidade, e a escola, ela não está, eu costumo dizer para os diretores e diretoras de escola aqui de Brasília, que a escola, ela não vive flutuando numa localidade. Ela está inserida em um território que possui uma história de vida, relações sociais para além dessa escola. Então, conhecer, às vezes, quem é essa comunidade que vive no entorno da escola, nos faz entender as relações de força que a escola também vai ter que travar, de força política, econômica, cultural, religiosa, e tudo isso reflete sobre como a escola inteira vai combater o racismo. Quando eu estou pensando na gestão escolar, eu preciso pensar em processos completos, e eu gosto de trazer a palavra gestão como o verbo, associado ao verbo gestar. E esse verbo gestar associado à gestação mesmo, a esse cuidar feminino que nós temos, que é diferente de administrar, mas não é excludente, tá? Se eu tenho uma gestão, se eu estou gestando essa escola, eu tenho este zelo por essas crianças, por esses jovens ou por esses adultos que estão ali na minha comunidade escolar, querendo conhecer, saber e se formar como sujeitos autônomos da sua história de vida. Esses sujeitos possuem diversas características. Se a escola deixar, se a gestão escolar deixar para um professor ou um ou outro professor e ela própria não se apropriar desta função, desse trabalho de lutar pelo antirracismo, ela deixa de ser uma escola antirracista. E aí você vai ter só um professor ou um trabalho, projeto pedagógico que não seja específico da escola. Então, a gestão escolar, como representante máximo de uma unidade escolar, tem por responsabilidade entender toda essa complexidade que reina dentro da sua unidade, no seu território onde ela está inserida.
trazendo cultura, gênero, classe, raça, religião, que às vezes impede o trabalho de ser executado dentro da escola. Então, professora, a gente entende que o racismo estrutural, que o racismo, nas palavras do brasileiro Silvio de Almeida, do professor Silvio de Almeida, que são referência para nós, o racismo está entranhado em todas as estruturas sociais, né? E um dos maiores empecilhos para desencadear esse debate no serviço público é reconhecer que esse racismo é estrutural, está entranhado em todos os trâmites da administração e da gestão pública. Você consegue citar experiências exitosas de gestão que conseguiram avançar efetivamente no debate étnico-racial de instituições, pensando nas instituições, sobretudo as escolares? Sim, consigo sim. Racismo estrutural, de Silvio Almeida, quando ele explica para nós que esse racismo não está no indivíduo, não é pessoal, porque muitas pessoas falam, o racismo está em uma pessoa e não na sociedade, então é individual. Não, não é individual. Se aquele sujeito, se aquele indivíduo, ele possui racismo, é porque, de alguma forma, ele foi educado para tal. Então, a gente pode pensar na sociedade. Não é institucional, mesmo que algumas instituições sejam mais racistas que outras. Ele está na estrutura da formação da sociedade. Então, se nós entendermos que esse pilar de constituição da sociedade, ele é um pilar racista, gestar a escola, e aí vou reforçar aqui que eu prefiro o verbo gestar ao verbo gerir. Gerir é de gerenciar, e gestar é de gestão, gestar de gestação mesmo, porque nos força a pensar neste zelo do cuidado da procriação, sabe? Você constituir um processo educacional que não é momentâneo, mas ele é contínuo. E quando nós temos, então, que termos processos de educação antirracista contínuo no tempo, nós precisamos fazer processos diários, anuais, e não somente em novembro ou 20 de novembro. 20 de novembro, Novembro Negro, é um mês de culminância de um projeto. Dentro do currículo, dentro das nossas legislações, nós já temos essa exigência de cumprirmos curricularmente com a inclusão de conteúdos e de saberes. Mas, ainda assim, nós temos a questão comportamental, que é preciso também refletirmos sobre ela. E, nesse sentido, diversas escolas aqui em Brasília, por exemplo, já realizam alguns trabalhos. É preciso ter coragem para constituir os projetos que trabalham as questões sociais, e não somente a inclusão de um conteúdo dentro do currículo, mas procedimentos e comportamentos que possam transformar uma sociedade, sabendo que esse trabalho precisa ser feito continuamente. Não é pronto, já fiz, em janeiro acabou. Então, é um trabalho que a escola precisa fazer sempre e pensar e refletir com a comunidade escolar como esse trabalho pode acontecer é de muita importância. Nós temos um trabalho aqui em Taguatinga, na Regional de Ensino de Taguatinga, por exemplo, que a regional inteira resolveu trabalhar o antirracismo. Então, eles têm um projeto Taguatinga Plural. Isso a gente está pensando no nível de gestão educacional, né? Mas existe aqui na minha cidade. No nível escolar, nós temos premiações para diretores e gestoras escolares que trabalham com a questão étnico-racial. Existe esse recurso, né, de desenvolver um trabalho de gestão
e poder ser premiado para tal. Tem uma escola que eu gosto muito, fez um curso comigo, porque eu ministro a disciplina Gestão Escolar Antirracista na Universidade de Brasília. E eu fiz uma oficina pela EAP, que é o trabalho onde eu trabalho oficialmente, assim, porque na universidade eu sou voluntária, mas eu sou servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, fazendo a formação dos gestores e gestoras. Fiz uma oficina de gestão escolar antirracista com uma escola inteira, tá? Porque não basta também ser só com a direção da escola ou com os professores. Trabalhei com todo mundo, da merendeira ao vigia, todo mundo na escola. E uma escola classe 18 do Gama desenvolveu o projeto da escola decolonial e antirracista para 2022. Esse trabalho fez com que a escola abrisse uma biblioteca específica, trabalhasse na reformulação do material didático, trabalhasse na reformulação do processo de ensino da matemática. Então, eles se movimentaram em todas as outras esferas para não ficar dentro de um nicho exclusivo. Agora nós vamos falar sobre antirracismo. Não. Em todo o processo de ensino e aprendizagem, essa escola conseguiu desenvolver o seu trabalho mergulhando as questões antirracistas para dentro de todos os componentes curriculares. São trabalhos muito bons, isso não é o único. Eu acredito que nós tenhamos em muitas outras localidades, eu estou falando de Brasília, porque é onde eu atuo, mas eu tenho certeza que em Goiás vocês também possuem inúmeros exemplos de bons trabalhos, seja ele de gestão educacional ou de gestão escolar. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Renata Calassa Gadioli dos Santos sobre as experiências exitosas de gestão que conseguiram avançar efetivamente no debate étnico-racial das instituições e o papel da escola em relação ao rompimento com construções racistas. Agradecemos a presença da professora Renata Calassa e da equipe do Matutando. Obrigado. Eric, sou eu que agradeço esse espaço, essa oportunidade de dialogar para fora do meu quadradinho, como a gente chama Brasília carinhosamente. E aqui eu já deixo a indicação de algumas boas leituras para que gestores e gestoras escolares possam compreender um pouco mais da amplitude do seu trabalho. Eu indico o livro Questão de Raça, de Cornel West. Ele faz uma leitura a partir da discussão de raça dentro dos Estados Unidos, né, entendendo todo um processo de construção de políticas. E o outro livro é o Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, de Kabengele Munanga. Aqui a gente consegue entender a dificuldade do brasileiro de assumir que é racista de vez em quando, porque a gente foi incentivado a não ser negro. E, por terceiro, eu indico o meu livro, tá? Fazendo a propaganda aqui. Eu trabalhei Novos Territórios para a Gestão Educacional, entendendo quem são esses territórios que constituem essas novas necessidades de agrupamentos. Então, aqui o meu livro, que eu vou lançar em dezembro, em Brasília, mas já está à venda nas plataformas virtuais. Ele está lançado pela editora Dialética. E aqui eu agradeço muitíssimo o convite e a participação. Contem comigo. Para saber mais sobre a temática, você pode acessar o material ao lado. Inscreva-se e venha matutar conosco nesta temporada do Matutando Círculo de Cultura. Até lá!